Boa tarde, a paz do Senhor, irmãos. Eu quero mais uma vez trazer uma palavra que Deus ministrou ao meu coração enquanto orava hoje pela manhã. Quero pedir perdão aos irmãos, estou um pouco rouca de chuva, gelado e... Enfim, né? A gente é homem que trabalha, está sujeito aos intempéries do tempo. Eu quero compartilhar essa mensagem com os irmãos. Para ser franco com os irmãos, não estava nem com a ideia de trazer essa mensagem hoje. Mas quando orava pela manhã e agora meditando na palavra de Deus, o Senhor mandou que eu gravasse essa mensagem. Às vezes você já até escutou isso de parte de outras pessoas, né? Mas eu estou te sendo sincero que Deus falou ao meu coração e quero transportar para o teu coração. Tem ouvido? Para ouvir. Às vezes você passa horas e horas num jogo, vendo uma partida de futebol, num passeio, uma coisa, mas toma atento a alguns minutos na palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que ela é vida para os nossos ossos, né? Saúde para a nossa carne. A palavra de Deus é forte. E todos nós já sabemos, irmão, que o Espírito de Deus foi derramado sobre a face da terra, numa profecia lá de Joel, e Pedro relatou isso quando foi derramado o Espírito Santo. Mas junto com essa palavra, o Espírito de Deus também deu uma palavra a Pedro e Joel. E eu quero passar a ler essa palavra que está no livro de Joel, capítulo 2, lá no versículo 28, que diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e a serva naqueles dias derramarei do meu Espírito. Agora que entra uma outra parte, irmão, que eu quero que você esteja bem atento, que é aqui que eu quero trazer a palavra. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, as pessoas às vezes leem a palavra dentro de um texto. A gente tem mania de dizer que às vezes até fora de contexto e traz uma palavra fora de contexto. Eu gosto de ler o texto e o contexto da palavra, que é para não ter e nem trazer heresia para ninguém. A palavra de Deus aí nos fala dos tempos passados. O profeta Joel foi no passado. Profetizou por tempo de Pedro, né? Pedro lembrou da profecia no dia de Pentecostes. Né, estavam todos reunidos e veio como um vento impetuoso, né, e invadiu todo o ambiente e todos foram cheios do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, irmão, muitos dizem que ele só foi derramado no dia de Pentecostes. Nada disso, irmão. Grandes avivamentos aconteceu por aí. Avivamento não é gritaria, avivamento não é grande banda, avivamento, irmão, é presença do Espírito Santo operando com os dons que lhe apraz. Porque Deus diz que dá o dom dele que ele quiser. O nome já chama Espírito Santo, e ele para habitar na terra ele precisa de um corpo, o meu, o seu, o nosso, para habitar, circular e cumprir assim a vontade do Pai, que falou pela boca de Jesus: nada podeis fazer sem mim. Mas as pessoas esquecem que a palavra de Deus diz que e mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fumo e coluna de fumaça, né? Olha, irmão, o que nós estamos vendo é esse momento. Nós tivemos grandes avivamentos em todo o globo da terra, não é? Você ouviu falar e as pessoas migravam de um lugar para o outro, viajavam de um território para o outro, de nação para nação, levando avivamento, porque ele tinha e tem o Espírito Santo na vida dele. Inclusive esse Espírito está para ser retirado da terra a qualquer momento. Por isso que você escuta muita profecia, muita visão, muita revelação, umas dadas pela carne, mas muitas delas pelo Espírito Santo de Deus. É Deus alertando o homem do que haveria de vir, o que haveria de acontecer na face da terra. E você querendo ou não querendo, a Bíblia escatológica ela tem que se cumprir. E nós estamos vivendo exatamente esse momento em que Joel avisou, Pedro também avisou, não é? Porque Jesus também avisou. Jesus disse que no final dos tempos, né, haveria guerra, terremoto, maremoto. Esse evangelho do reino. Que reino? É o reino do céu, irmão.
Não é o reino da China, não é o reino do Brasil, não é da Inglaterra, não é reino de nações, é um reino celestial, que ele veio ser implantado dentro do homem através do Espírito Santo. É o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o qual anos e anos e anos, décadas e décadas, séculos e séculos, o homem vem zombando do Criador de toda a terra. Mas o Senhor disse que um dia desceria sobre a terra a ira de Deus e do seu Cordeiro Santo. Quer dizer, a ira de Deus e o Cordeiro que foi morto e reviveu, que é Jesus Cristo. E vive através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é do homem, Espírito Santo de Deus. Há alguns que por não conhecimento das Escrituras, quando vê a palavra de Deus, me parece que lá em Timóteo, quando diz que o Espírito está sujeito ao homem, mas quando a palavra de Deus diz ali, lá em Timóteo, está falando, o Espírito do homem está sujeito ao homem. Agora o Espírito Santo não, irmão. O Espírito Santo não é sujeito a ninguém. Ele é o próprio Deus, por isso ele chama Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te falar, irmão, e entrar com profundidade. Eu falei ainda há pouco a respeito de quando orava pela manhã. Eu não tive sono não, irmão, não foi sonho não, foi uma visão. Tá? Eu orava hoje pela manhã, nesse dia de hoje, né? Me parece dia 7, né? 7 de janeiro de 2021. Eu orava pela manhã, agora de joelho dobrado, na beira da minha cama, com a Bíblia do lado, os livros que eu gosto de ler, e de olho fechado eu tive uma visão, irmão. E essa visão são coisas que nós já vimos acontecer, aquelas barragens que já estouraram aí em alguns lugares no Brasil. Eu vi um monte de mortos, irmão, dentro da lama. Não quero te dizer que é uma barragem que vai estourar em qualquer lugar, mas a palavra diz que nos últimos dias os montes se desfarão, se derreteriam. Eu vi pessoas e mais pessoas serem carregadas por uma enxurrada no meio de uma terra, no meio de uma lama. Você sabe a seriedade do que é isso, irmão? A palavra de Deus diz que na ira de Deus os montes se abalarão, né? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Mas o Senhor diz que nos últimos dias toda a terra se abalaria, né? Toda a terra se abalaria. Há de ser que nos últimos dias farei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol vai se converter em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor preparou um povo sempre avisando que ele vem, né? Até a canção que diz, ele vem montado em seu cavalo, e muitas pessoas zombando, irmão, da palavra de Deus, zomba de nós que são cristãos, faz questão de pôr a gente que é cristão em aperto. Eu estou dizendo cristão, irmão, não crente, que todo mundo é crente. A maioria diz que é crente. Você pergunta o macumbeiro para onde ele vai para o céu. Você pergunta o assassino para onde ele vai para o céu. Pergunta o ladrão, ele vai para o céu. Os religiosos, todos eles rezam dizendo que vai para o céu. Mas para entrar no céu tem um propósito, irmão. A chave do céu chama a chave de Davi, é Jesus Cristo, né? Não se entra no céu a não ser por Jesus. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas, para entrar no aprisco de Deus, fazer parte de Deus, fazer parte dos céus, para fazer parte do reino celestial. É uma chamada através de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas é um processo, irmão, graças a Deus por isso. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Mas há uma outra palavra completando que o Pai trabalha junto com o Filho. Deus, por piedade do homem, envia o homem até Jesus, que a bondade, amor, caridade é o advogado nosso diante de Deus, e ele advoga a nossa casa diante do Pai e nos abre a porta celestial. Ele é o caminho, verdade e vida. Mas é certo o que está para acontecer. Essa visão que eu tive, irmão, não é premonição, não. Deus disse que nos últimos dias terão visão. Eu louvo e glorifico a Deus por ter visão. Às vezes eu sinto na minha carne e às vezes até mesmo no meu espírito o que as pessoas estão sentindo. Quantas vezes pregando em igreja, ou em reuniões, ou pregando dentro de vigília, eu sentia o que o pessoal estava perguntando, quem está sentindo isso, isso e isso? E as pessoas se levantavam e diziam, sou eu. Eu sentia as aflições, por muitas vezes dentro do culto, pregando, eu via as pessoas nos lares dela em agonia, pedi à igreja para se colocar de pé, vamos orar por essa causa. Oramos certa feita por uma menina que estava desenganada, irmão, pela medicina. Ela fez uma operação de estômago, do intestino, tirou as impurezas do intestino, as infecções, botou para dentro,
né? A medicina fechou de novo, ela tornou a infeccionar por dentro, tornou a abrir de novo. A medicina abriu outra vez, limpou de novo, botou para dentro, tornou a infeccionar. Eles desistiram, irmão. Desistiram de estar abrindo e fechando e limparam a parte intestinal, a parte dos intestinos, e ficava num saco plástico do lado da pessoa. E numa noite, enquanto reunimos uma igreja em círculo, orando, clamando a Deus para quem estava hospitalizado, aquela menina teve uma visão de nós de joelho dobrado e viu a mão de Deus descer dentro do hospital e limpar o intestino dela. E desinfeccionou. Hoje está viva, louva, glorifica, exalta o nome do Senhor. Por quê? A palavra de Deus se cumprindo, e há de ser que naquele dia eu darei visão e revelação. E às vezes você pergunta, por que eu não tenho visão e revelação de Deus? E esse velho agora nesse vídeo vem dizer para mim, você pode me tratar como você quiser, como uma mula, como um profeta, como um missionário, como o que você quiser, mas Deus tem dado para nós visão, aqueles que buscam e amam a palavra dele. Há um preço a ser pago, irmão, para ser boca de Deus na terra. Não é estar se misturado com o mundo e vivendo em conformidade com as coisas do mundo, não. A Bíblia diz, condenai as obras infrutíferas da terra. Mas você, porque ainda vive uma vida na terra, é terreno, aceita tudo que são jogados nas suas costas. Jesus diz que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Mas a justiça dele é divina, irmão. E ela está aí, ela está iminente, ela está na cara, todo mundo vendo, só não quer acreditar. Você sabe aquele ditado que diz que o mal só acontece na casa do seu vizinho? Quando acontece na sua, que você vê que o mal, todo mundo está suposto a passar por ele. Eu tenho essa palavra para você, ei. Jesus disse olhar para os sinais do tempo. A figueira floresceu em 1947 em Israel. Eu andei pregando isso por aí, zombaram de mim. Mas 1947 até 1950 são 3 anos. Esquece esses 3 anos. Olha agora de 1950 até 2020. São 70 anos, irmão. De 70 em 70 anos havia festa em Israel, festa da colheita. Mas isso era na lei. Nós agora estamos vivendo na graça. Na graça, qual é a colheita que está para ser feita nesses 70 anos, irmão? Essa colheita é a igreja. Essa colheita é o fruto, a menina dos olhos de Deus que está na terra, que será levado, o rebanho santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Lá no livro de Zacarias, o Senhor fala muito abertamente, deixa-me ler para você uma das partes que está em Zacarias. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas apartar-se-ão, mas voltarei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela será extirpada e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E eu farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E ela me invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, é o meu povo, e ele dirá, esse é o Senhor meu Deus. Existe uma diferença, irmão, de quem é santo e quem não é. Deus diz que separaria o santo do profano. Não adianta você querer passar um diploma de santo para os outros. Você tem que verdadeiramente viver uma santidade e ela satisfazer o seu espírito. Eu tenho me santificado, eu tenho vivido para Deus me dar sonhos, visões, revelação, Deus falar comigo, me preparar para o que há de vir. A Bíblia, irmão, é a bússola nossa, é por ela que nós temos que ser guiados. E presta atenção no que eu vou te dizer. Além dessa visão de muitos corpos dentro da lama, irmão, eu vi homens, mulheres e jovens. Só não vi criança. A maioria, muita gente, irmão, usando esses fraldão geriátrico. As pessoas com a carne podre, as pessoas apodrecidas em cima de uma cama, não podia forrar. A cama era de um metal e não podia forrar nada. As pessoas só estavam naquele fraldão, deitadas em cima dessa cama, agonizando e com a carne podre, cheirando mal. Foi a visão que eu tive hoje pela manhã. Irmãos, pelo amor de Deus, não estou aqui para assustar ninguém. Eu estou te preparando. Há um profeta do Senhor aí nas mídias que já deixou também bem claro isso, que o Senhor diz que apodrecerá os olhos das pessoas.
a carne apodrecerão, principalmente daqueles que zombaram e escarneceram do Senhor, foram contra toda a lei do Senhor, seja ela no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era coisas futuras do que haveria de vir. A palavra de Deus diz que o Antigo Testamento era a alegoria das coisas que nós iríamos ver. O Cordeiro simbolizando Jesus Cristo. O cordeiro que Moisés viu garrado, Abraão viu garrado nas galhas, simbolizava o Cristo preso no madeiro. Irmãos, é tempo de acordar e crer na palavra, não é ler como diversão, não. Você vê um filme gospel, um filme bíblico como entretenimento. Você lê a palavra de Deus como entretenimento quando você bem cisma. Os cultos hoje vão entretenimento, nós vamos para lá para ver os amigos e dançar bastante, bota lá anestesiado de tanto dançar, mas nos últimos dias está cabido do mesmo jeito. Não, Miriam dançou na presença de Deus, Davi também dançou. Não tem nada contra a dança, irmão. Você pode virar um cisne branco lá dançando e fazendo o que você quiser. Mas espera aí, você anda na carne o dia inteiro, dias e noites na carne, fazendo o seu bel prazer, depois vai para a casa de Deus, para os altares de Deus, dizer que está cheia de santidade e cheia de pureza. Toma juízo enquanto há tempo. Toma juízo, Deus te deu um instrumento, Deus te deu palavra, Deus te deu condições, te classificou, te ungiu, te nomeou, te escolheu para o reino dele. E você não sabe qual reino que fica, no reino do príncipe desse mundo ou do príncipe do céu, rei dos reis, Senhor do Senhor. É tempo de você acordar. Você não vê que o diabo está oferecendo aí aos léus fama, sucesso, falando até no nome de Deus. Acorda, irmão. Acorda, irmão. Hoje ninguém quer ouvir um ancião. Não porque eu sou um ancião de 64 anos, não. Antigamente, quando um ancião falava, havia respeito. Hoje um ancião fala e é motivo de zombaria. São poucos os que querem ouvir a palavra. Está cheio de pessoas formadas aí de curso relâmpago de teologia e dizendo ser sábio, ser conhecedor da palavra. Nunca passaram pelas provações de Deus. Nunca vi Deus levantar um homem sem primeiro passar ele pela prova. Porque ele diz, vós sois provados para ser aprovado. Então Timóteo e Paulo mentiram. Ou seja um obreiro aprovado. Mas aprovado em que? Você nunca passou por prova nenhuma. Você só foi eleito, E aí sai por aí, faz um pequeno curso, acha que é conhecedor de tudo, estuda o dia inteiro para às vezes trazer uma palavra numa igreja, num evento qualquer, que nem você mesmo vive, sem experiência com o Senhor, sem capacitação. Deus usa o que Ele quer, irmão, na verdade. Por isso que eu te disse, se você quiser me chamar de mula, pode chamar de mula, não é o que você quiser. Mas eu tenho uma palavra para você. Os 2 sinais que Deus me mostrou, fica atento, porque quando ele estiver acontecendo, fala, ei, achava que aquele velhinho era caduco, mas ele estava falando a verdade. Olha o que nós estamos vivendo aí. Essa pandemia que nós estamos vivendo aí, em vista do que está para vir, irmão, é nada. É nada. Por isso que eu acho que deu doideira no Bolsonaro de dizer que era uma pequena gripe. É porque talvez ele está preparado, que sabe que o que vai vir aí não dá nem para botar uma escala de quantas vezes pior é. O que você quer mais de sinal? Você nunca viu falar, nunca viu maremoto, não? Você nunca viu tsunami, não? Nunca viu prédio ser devastado, casas devastadas? Barcos tombados, nunca viu, não? Incêndios fora de escala, relâmpago atingindo os 4 cantos da terra. O que mais você quer de sinal, irmão? O que você quer? Que você baixa uma cova, uma lápida fria, e Jesus chega do seu lado e bota a mão, ei, aqui, estou aqui do teu lado, o que você quer que eu te faça? Presta atenção, irmão, acorda, é tempo. Às vezes eu estou falando, está aí na sua cabeça pensando, meu Deus, e se isso for verdade? Não é se isso for não, irmão, isso é uma verdade. Ou você querendo ou não querendo, a palavra de Deus vai se cumprir. Jesus avisou para nós essas coisas. Ele deixou preparado, ele já deixou bem escrito, até mesmo nos seus profetas. Não acontece nada sem que Jesus primeiro avise os seus profetas. Eu estou precavido em muitas coisas. O que Deus tem me revelado em sonho, em visão, em revelação, quando ora ou quando está conversando com Ele. Porque eu converso, desculpa se você não acredita, problema. Se eu converso com meu pai, como eu estou conversando com você aqui nesse vídeo. É assim que eu converso com Ele, eu falo com Ele, Ele fala comigo. Eu pergunto, ele me responde. Você está entendendo? Mas evidentemente que tudo tem uma regra, quando ele quer. E geralmente ele quer.
Deus está aberto. Ele disse na palavra dele, clama-me e anunciar-te-ei. Busca-me e acharei, mas se buscar de todo o coração. Onde está teu coração? Você só entra na presença de Deus caçando ou roupa, ou uma casa, ou um carro, ou um bom emprego. Por que você não entra na presença dele dizendo, Senhor, não tira de mim o teu espírito, nem a alegria da salvação? Davi, quando estava todo mundo pintando e bordando com a vida de Davi, por causa do pecado com Batseba, o profeta Natan queria carregar ele até para fora do pátio do palácio, para apedrejar, matar ele e a mulher. Ele diz, ei, eu voltei com o Senhor, meu Deus. 3 anos e meio não chovia sobre Israel, irmão. 3 anos e meio. Davi rompeu a multidão e disse, se Deus tem que me matar, eu morro pela mão do próprio Deus. Caiu na mão de Deus, mas não cai na mão do homem. E entrou dentro do tabernáculo, no lugar santo, onde podia entrar só sacerdote. 3 anos e meio não chovia. Quando ele aproximou da arca e tocou na arca da aliança, foi aonde surgiu o Salmo 51. Pequei contra o céu, contra a terra e contra ti, ó Deus. Não sou digno de ser chamado nem de teu filho. Mas cria em mim um coração puro, um coração reto. Não retira de mim o teu Santo Espírito, nem a alegria da salvação. E em instante, quando Davi, Deus perdoou ele, chegou lá de fora da tenda, chovia em todo Israel. Porque Deus é longânimo, Deus é um Deus perdoador. Ele não veio aqui para nos julgar e nos acusar. Ele veio para salvar, mas como a maioria no passado rejeitou a salvação, como hoje muitos estão rejeitando e zombando até do Cristo. Viu que fizeram a zombaria aqui a nossa nação? As outras nações não têm culpa disso, mas tem culpa pior. A zombaria que a nossa nação fez com Cristo no carnaval passado. Hoje eles estão colhendo o fruto que o que semeia se colhe. Deus diz que ele não se deixa escarnecer e nem zomba. O salmista lá no Salmo 69 deixou uma frase lá, diz assim, Senhor, eu sou como canta o seu nome. Nós somos como música na beca de bêbados. As pessoas tomam uns graus a mais, os litrão que eles falam aí, ficam doidos, fazendo o que deve e o que não deve. Para os homens, criação de Deus e para o próprio Deus. E agora estão colhendo o resultado disso tudo. Eu estou trazendo esse alerta para você, porque Deus colocou no meu coração trazer esse alerta para você. Você pode ver que eu tenho pouco tempo que eu estou aí no YouTube, que eu tenho o meu canal no YouTube. São poucos os inscritos no meu canal. Porque são poucos que querem ouvir a verdade. A pessoa quer ouvir aquilo que massageia o ego dela. Que às vezes fala até aquilo que elas não são. Mas eu tenho um compromisso com a verdade, irmão. Doa quem doer. Eu fui chamado, depois de muitos anos, temar com o Senhor. Fui chamado para cá, hoje tenho 64 anos. Fui chamado na casa de Deus com 9 anos de idade. E negligenciei o meu chamado. Aos 16, fui chamado de novo. Aos 20 e poucos anos, chamado de novo. Aos 36 anos, chamado de novo. Mas eu fui chamado de uma maneira terrível. Eu tinha minha esposa na época, ela foi cometida numa enfermidade 1 ano e 6 meses em cima da cama. E eu busquei na macumba, na feitiçaria, na magia, na cartomancia, tudo que você pensar de si, eu busquei, mas só encontrei a cura dela e a salvação da minha alma em Jesus Cristo. Você conhece diversos tipos de testemunho. Deus é real. Quantas pessoas Deus livrou a vida deles e hoje eles dão ouvido ao homem, mas não dão ouvido à palavra de Deus. Fica tu com essa palavra nessa tarde. Eu não quero me estender porque você não tem tempo para estar ouvindo Deus falar. E às vezes já nem gostou do pouco que eu... Um pouco, devido às revelações que Deus tem dado e que a Bíblia é escatológica, que está se cumprindo, eu teria muito para te falar. Para ver se você abre o olho enquanto é tempo. A Bíblia diz que quando acontecesse essas coisas, nós olhássemos para o céu, que de lá viria a nossa redenção. Sabe para que olhar para o céu, irmão? E com alarido de trombeta o céu se abrirá e nós veremos descer do céu o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E subirá. Levantará primeiro os que morreram em Cristo. Depois a igreja subirá com ele. A chamada noiva, ele vem buscar a sua noiva adornada e apresentar para o Pai. Não é a igreja de oba-oba, não é disso, daquilo, outro, não, irmão. Será tirado do meio desse povão que se chama cristão, um povo lavado e remido, que será a noiva do Cordeiro. Não é à toa que ele deixou já escrito. Haviam 5, 10 virgens, todas eram virgens, mano. Todas estavam de branco, mas não tinha azeite. Esse azeite era a presença do Espírito Santo.
Como é que está a sua vida? Crente ou não crente? Como é que está a sua vida? Ei, pastor, ex-missionário, ex-profetisa. Estou aqui te julgando não, que a espada corta primeiro em mim. Como é que está a tua vida? Você está de branco, você é noivo do Cordeiro, mas você tem ajeito, você tem unção. Essa será a sua identidade para entrar no céu. O anjo vai passar, se já não passou, para fazer dano na terra, mas não tocar nos meus eleitos. Está escrito. Ao tocar da trombeta, o anjo descerá com o tinteiro e marcará os santos da terra e não tocará no meu ungido. Presta atenção, irmão. Vai para dentro da Bíblia. Você fica vendo filme dia e noite, batendo papo nas redes sociais com os amigos, dia e noite. Não tem um tempo para Deus. Agora tem uma desculpa, mas tem que usar esse termo, desgraça. A desgraça não é palavrão, a desgraça é desgraça, a ausência da graça. Passa o dia inteiro no jogo, não tem tempo para Deus. Às vezes é 2 vezes na semana que se busca o Senhor. Astuta cilada do diabo para te ensinar a ser violento, iracundo, desobediente, nervoso. É isso tudo que a jogatina traz. Eu não estou nem importando aí com as fábricas de jogo e com as coisas que pode entrar numa de processo comigo, mas eu tenho que pregar a verdade, irmão. A maioria dos nossos filhos fica 24 horas fundada dentro de casa nesse jogo, aprendendo todo tipo de aberração. Todo tipo. E tem amor nisso. Chegam a ficar nervosos, chegam a ficar atribulados. Parece que um espírito estranho entra neles, eles ficam atribulados. Viram guerreiros, viram ninjas, viram tudo. Só não viram santo. Presta atenção nessa palavra. Eu não vim aqui para brincar contigo e nem tomar o seu tempo. O seu tempo é precioso como o meu é. Mas eu tenho compromisso. Além dos meus compromissos normais, trabalhistas, eu tenho compromisso com o meu Deus que me criou. Porque se ele não quiser, eu não levanto nem da cama amanhã. Fica tu com essa palavra. Presta atenção, dá ouvido a esse homem de cabecinha branca aqui. Ó. Não sou moleque, não sou mendigo, sou um homem trabalhador. Sou pedreiro, pintor, missionário. Tem filhos, tem filhas, tem netos. Eu não estou aqui para brincar com a tua vida. Eu estou aqui para te alertar enquanto é tempo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, perguntaram a Jesus, Jesus, quando se dará essas coisas? Haverá peste, terremoto, a pandemia está aí, terremoto, maremoto, destruição para todo lado. Você esqueceu de uma coisa que Jesus falou também. E esse evangelho será pregado até os confins da terra. Todo o globo já conhece o evangelho, irmão. Porque ele está aí, ó, igual a água do oceano dentro da internet, o evangelho. Você não preocupa de ir lá para a internet buscar filmes gospel, louvores gospel, mas que verdadeiramente falam da palavra, não para entretenimento. Deus usou todos os métodos para te deixar preparado com a palavra. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O único que pode te aliviar do que virá aí é o Senhor Jesus. Segundo a Bíblia, não haverá onde se esconder. Segundo a ciência, há grandes túneis subterrâneos com sementes, com mais não sei o quê, com aviões, com navios de fugida rápida, nada disso, porque o Senhor disse que não haverá onde se esconder. O juízo virá. Ele virará céu e terra e mar. Não tem onde se esconder. Sabe onde você tem que se esconder? Dá ouvido aqui, ó. Presta atenção. Chega bem perto aqui. Debaixo da sombra do Onipotente. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Só ela. Porque não é o demônio que vai trazer essas coisas, não. Agora virá a ira de Deus e do seu Cordeiro. Para se escapar, já há muito tempo ele diz para você armar de todas as armaduras de Deus para resistir os dias maus e permanecer firme. Fica tu com essa palavra. Eu quero fazer uma oração, abaixa a sua cabeça aí, ou bota a sua mão sobre o peito, sei lá, ou ajoelha, ou sei lá, você não está ajoelhando diante de mim, você está ajoelhando diante de Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. Eu quero falar agora ao Pai. Pai querido, Deus Santo, eu quero em primeiro lugar te agradecer por essa palavra, Pai. Essa palavra profética que o Senhor colocou no meu coração, a tua escritura, Pai, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Mas eu quero também profetizar, Pai, libertação, cura, restauração de vidas nessa hora.
Esse homem que está desviado, Pai, que está aí agora com lágrima no olho, chorando. Essa mulher que está chorando, Pai, arrependido dos seus maus caminhos. O Senhor diz que aquele que vem a mim jamais eu lanço fora. Se confessar e deixar, o Senhor perdoará os nossos pecados. Põe no coração dele agora fazer uma confissão de fé, uma confissão de perdão. Porque eu repreendo a astuta cilada do diabo da vida deles agora, Deus. Eu profetizo agora cura, libertação. Eu digo, diabo, solta, larga. Eu digo ao diabo agora, você não tem autoridade maior do que a que está na minha boca, porque maior que está em mim do que está no mundo. Eu te dou ordem agora, sai dessa casa, pega a sua bagagem para nunca mais voltar. Larga essa jovem, larga esse jovem, larga essa criança, larga esse menino, larga essa adolescente, larga esse ancião. Eu te dou ordem agora, toma toda a sua bagagem e bate em retirada. Senhor, dá ordem a seus anjos a nosso respeito, nessa hora em que profetizo. Entra dentro lá tribulado e limpa, leva a contenda, leva a discordância, Senhor. Leva a falência, leva a miséria embora, em nome de Jesus Cristo. E traz nessa tarde a bênção. Transforma, Senhor, as maldições em bênção, Pai. E nós louvaremos e glorificaremos o Teu nome. Perdoa-nos os momentos em que fracassamos diante do Senhor. Toda virada de ano nós prometemos que vamos mudar de vida e passamos 365 dias, ó Pai amado, da mesma maneira que era antes, não acreditando que o Senhor é capaz de nos mudar. Muda o nosso ser, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém.